uma palavra ou alguma coisa para elucidar um pouquinho mais, para dar mais sentido à nossa trajetória aqui na Terra. Mas antes disso, vamos fazer uma prece, vamos fazer uma harmonização, nos ligados com o plano espiritual nesse momento, para que estejamos alerta, ampliando nossa mente para o que vamos conversar na noite de hoje. Então vamos assim elevar nossos pensamentos ao Pai Maior, vamos imaginando a figura de Jesus à nossa frente, vamos trazendo tranquilidade, esquecendo de tudo lá de fora, que nesse momento é para cada um de nós. Vamos nos ligando com a equipe espiritual desta casa, com os nossos mentores, para que eles atuem em cada um de nós neste momento, nos aliviando, trazendo esse remédio necessário, tão importante para cada um de nós. E assim, Pai, vamos abrindo nosso coração em gratidão por estarmos nesse momento unidos num pensamento só, aprendendo um pouco mais os ensinamentos de Deus, praticados por Jesus quando esteve aqui na Terra. E é desta forma que vamos colocando aos pés de Jesus a nossa oração, seja levar até o nosso Pai Maior e Ele nos devolva em bálsamos de luzes e proteção. Pai nosso que estás nos céus em toda parte, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade aqui na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos, Pai, a perdoar a quem nos tem ofendido, não nos deixando cair em novas tentações, mas liberta-nos de todos os males. Pois a Ti pertence a glória, o poder e misericórdia de séculos e séculos. Amém. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje eu trouxe um tema que é muito importante para cada um de nós. E é um tema dos mais difíceis de retirar de dentro de nós, o sentimento do egoísmo. Então o tema que eu trouxe é assim: altruísmo é o antídoto do egoísmo. Já pensaram nisso? Como isso acontece? Eu fazendo caridade, eu diminuo meu egoísmo? Como é que é isso? Eu querendo bem ao próximo, eu diminuo meu egoísmo? E faço uma pergunta a vocês: quem ainda não sente em grau maior ou menor como age como o egoísmo em algumas situações? A gente presta atenção quando a gente quer algo, primeiro para a gente, vamos dizer assim, depois para os outros. Eu quero o melhor para mim, e os outros não podem querer também? Quantas vezes a gente já fez isso desta forma? E outras coisas mais. Realmente cada um de nós sabe o que o egoísmo faz com cada um? Como ele dificulta a nossa trajetória na nossa evolução aqui na Terra? Quantas vezes a gente pensou em diminuir nosso egoísmo, em trabalhar ele para diminuir? Quantas vezes, através do egoísmo, o orgulho não apareceu em nossa vida? Quantas vezes, através desse sentimento, tudo para mim, eu ser primeiro, por exemplo, uma coisa tão simples, vamos conversando com alguém, amigo, com alguém que paramos para conversar, e essa pessoa, ela está passando por uma dificuldade, né? E ela começa a contar sobre suas coisas, suas dificuldades, aí eu falo assim: mas eu também passo, o meu é maior que o teu, você não imagina o que eu passo, não deixa nem a pessoa passar, falar. O meu é sempre o melhor que o do outro. Ninguém pensa que naquele momento não é eu que estou precisando dessa ajuda. Quem está precisando dessa ajuda é aquele que veio e encontrou, e quem sabe aí o plano espiritual não intuiu a você ou a ela
ou organizou um encontro para que ela possa ser assistida por você. E provavelmente, se aconteceu, você era capacitado para pelo menos escutá-la. Ou seria um antídoto para diminuir o seu egoísmo? Uma oportunidade de você acordar para a vida, para a evolução. Quantas coisas o plano espiritual trabalha em cima de nós para nos auxiliar, os nossos mentores intuindo a todo momento, amparando, nós simplesmente deixando de lado qualquer coisa que aquela vozinha da nossa consciência nos avisa que o caminho não está tão certo, que a escolha que fizemos não é a mais correta. Que orgulho que a gente tem, que egoísmo de nem de ouvir a ajuda do plano maior. Olha o quanto que a gente precisa ainda trabalhar dentro de nós. Sentimentos que ainda estão aflorando ali de qualquer momento. Em qualquer situação precisamos orar e vigiar. Não é simplesmente quando a gente passa ou está passando por uma dificuldade. Orar e vigiar é a todo momento. Não é ficar humilhado com medo de que, se eu não orar e vigiar, algo pode vir a acontecer. Porque se a gente tiver esse medo, isso é falta de fé. Não é falta de orar e vigiar. É falta de acreditar no fato da espiritualidade. É falta de acreditar em Cristo, em Deus. Então não é assim. Nós precisamos, de alguma forma, fazer a nossa parte. Mas a nossa parte precisa ser feita conosco também. Precisamos nos transformar. E só se transforma cada um de nós quando nós queremos abdicar de certas coisas, principalmente das coisas materiais, que o egoísmo nos traz muito assertivo em nossa vida. Imagine uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem condições de ajudar muitas pessoas e a ele mesmo. Como seria ele diminuir esse orgulho e egoísmo que a gente precisa trabalhar? Ou seja, Deus sempre fala, tudo que a gente tem aqui na Terra, a gente não vai levar lá para o plano espiritual material. E o que temos material é necessário para cada um de nós, conforme a necessidade de cada um de evolução e o planejado do plano espiritual. Mas, quando aquele está planejado por ter dinheiro, o dinheiro não é dele, é emprestado. Uma coisa material, não diz o que é de Deus é de Deus, o que é de César é de César. Então, as coisas materiais, essa é a parábola de Jesus. Ele quis mostrar para a gente que o que é de César, as coisas da terra, é da terra, e as coisas do plano maior é do plano maior. E que a gente esquece que a gente é imortal. Então as coisas materiais, elas não vão existir para sempre, mas nós vamos. Nós poderemos voltar no mesmo planeta ou em outro, poderemos ter novas oportunidades, sim. E o que a gente vai levar lá para o outro lado? Tudo que construímos e desenvolvemos de melhor de dentro de nós. Vai ser o resultado dos lugares aonde iremos, no plano maior, pela sintonia e vibração que cada um vai ter nesse momento. E isso inclui também o momento do desencarne. Conforme estaremos um pouquinho melhor ou não, merecidos ou não, será a forma do desenlace no momento que a gente desencarna. Porque alguns precisam passar até pelo momento da dor na hora do desenlace. Outros têm o mérito pelo que construiu de bem, de ser uma pessoa de bem, ela tem esse mérito de ser melhor ajudada. Aí fala assim, mas Jesus e Deus está nos castigando. Não. Foi nós que escolhemos a nossa trajetória, livre-arbítrio. Então é bom a gente escolher trabalhar o orgulho e o egoísmo, porque esses são os sentimentos mais difíceis. E geralmente falo pelas notícias do plano maior e de alguns espíritos que vêm, ou irmãos mais esclarecidos, que falam que esses sentimentos são os últimos a sair de dentro de nós. E para acordar
dentro de nós os melhores sentimentos, a gente precisa, cada um de nós, trabalhar esses sentimentos do egoísmo e do orgulho. Porque como que a gente vai ter o egoísmo e o orgulho diminuído se a gente não trabalha o amor? É amor só conosco? Não. Amar o próximo como a si mesmo. O amor é importante porque, infelizmente ou felizmente, eu não sei o grau que a gente está, a gente ama fragmentado, vamos dizer assim, fragmentado, só quando tem interesse, só quando é um filho, só quando é a mãe, só quando é o ente querido, e algumas vezes só quando ele é bom, quando ele é bom com a gente, senão nem eles a gente ama o suficiente. Mas a gente precisa saber que somos eternos, e por ser eterno a gente vai ter que amar todos, seja quem for. Como que a gente vai amar o inimigo então? Como que a gente vai conseguir amar ele? Lógico que a gente não vai ser hipócrita conosco, de simplesmente falar eu amo o meu inimigo. Não ama, não consegue ainda, não está pronto. Mas como a gente chega lá? É diminuindo outros sentimentos, é dando espaço e oportunidade para que os melhores sentimentos fluam de nós, de dentro de nós. Porque o que Jesus sempre fala, não é o que entra pela boca, é o que sai. Na parábola dele, não é simplesmente só pela boca, por os nossos gestos, pensamentos, palavras, tudo que atuamos. Sendo o lado bem, geramos energias mais positivas e condições de, em nossa volta, estarmos num equilíbrio tão forte, emotivo, ligado com Deus e com a espiritualidade, que qualquer um que chegar perto de nós vai sentir um bem-estar. E não é porque a gente quer que isso aconteça, é natural, é como respirar, é como olhar o próximo, é como agir naturalmente sem nenhum interesse. A nossa energia, ela fluirá positivamente cada vez mais que a gente tenha pelo menos a intenção de melhorar, porque também vale, mas não é só a intenção, porque só ficar na intenção não faz nada. Quando uma pessoa desencarna e chega lá em cima e fala assim, poxa, por que eu passei por isso, eu tenho que passar por isso, fui para tal lugar, eu sempre fui bom. Como você foi bom? Eu não fiz mal a ninguém, não fiz nada, eu vivi minha vida só e pronto. Mas também ele não fez mal, mas também não fez bem. O que vai levar? Porque crescer não é ficar inerte, estacionado num lugar. Crescer, evoluir, é você movimentar forças internas suas e também em sua volta. É começar a dar os passos para o crescimento. E o egoísmo, ele nos atravanca nessa nossa vontade, nos deixa doente espiritualmente. E quando o nosso espírito fica doente, reflete na nossa matéria, quando aparecem algumas doenças que não eram na programação, não era necessário a gente passar por isso. Então, algumas vezes, os tipos de doenças ou situações, passamos por nossas escolhas não assertivas, erradas. E por que estou passando por isso? Porque eu fui egoísta e pensei primeiro em mim. Porque eu não agi como um altruísta. Eu não quis fazer caridade. Eu não quis esse remedinho tão importante. Eu não quis olhar para o próximo de alguma forma. E o próximo não é só o próximo ser humano. O próximo é tudo ser vivo. É os animais, é a natureza. Tudo está incluído. Tudo. Qualquer coisa negativa que for feito através de você para um ser vivo, você também está mexendo com Deus. Como mostra o melhor Jesus. Como o pai e a mãe, se eu fizer mal para o filho dele, é meu filho. Você mexendo com meu filho está mexendo comigo. Então, gente,
O que a gente precisa então a fazer? Precisa refletir em que grau a gente está em evolução e o que a gente pode fazer para melhorar. Refletir, como diz a nossa doutrina, é estudo, ciência e reflexão, filosofia. E Deus deu essa oportunidade de pensarmos, de usar a nossa mente para o bem e para nós. E quando a gente usa também para o próximo, a gente automaticamente, sem interesse algum, ela volta para a gente de alguma forma. Às vezes uma dificuldade grande que está difícil de ser resolvida, e a gente sempre andando na linha, fazendo bem para o próximo, uma hora ela acontece naturalmente, você às vezes nem percebe. Resolvi. E foi tão fácil. Tudo que a gente atira para o outro, seja da forma que for, ela vem da mesma força, seja o bem ou seja o mal. Então, quando a gente quer alguma coisa para nós, a gente tem que pensar se o próximo ou quem está em nossa volta não está sendo afetado também. Porque a gente consegue fazer isso, às vezes até, não tive a intenção. Mas se você, como agora, estou aumentando a responsabilidade de vocês, estou informando a vocês que se você fizer algo de ruim, você influencia a tudo em sua volta. Se simplesmente você andar como aquela hiena, ó Deus, ó tudo, né, que a gente está falando antigamente, quem é antigo conhece esse desenho, ó vida, né, que ela fala, e andar com essa energia negativa, se você passar por uma planta, né, ela sente, e algumas podem até morrer. Simplesmente você está negativamente e influenciou elas, sem ter a intenção. Olha a coisa mais simples que a gente esquece de perceber. Imagine quando a gente realmente quer fazer mal para alguém, ou quando, olha só uma coisa que a gente costuma fazer. Aquela pessoa fez mal para mim, eu vou viver para ela pagar tudo que ela fez. Criou um karma muito grande, sabia? Por quê? Você vai viver como você é imortal, você vai morrer, mas vai continuar vivo. Acabou de ligar com essa pessoa. Enquanto ela não pagar, você não desliga dela. Pode ser em outra vida, pode ser em outra, você vai seguindo ela. É tua força mental, é tua vontade. Então, gente, preste atenção no que a gente faz, no que a gente fala, e no que a gente pensa e age. Porque tudo influencia em nossa volta. E quando a gente tem a intenção de melhorar, quando a gente tem a intenção de se sentir bem, estar bem, ser um homem de bem, uma pessoa de bem, a gente passa tudo de melhor para o outro, a gente ajuda o próximo. Muitas pessoas ficam dentro de casa sem querer fazer nada, uma depressão, então não tem vontade. Qual a melhor coisa a se fazer quando a gente tem essa situação e quando a gente fica egoísta conosco mesmo? Não se dá oportunidade também. É tentar pegar essa pessoa, ou conversar com essa pessoa para que ela inicie uma transformação dentro dela, para que ela encontre um prazer, nem que seja material no momento, para que ela possa, de alguma forma, sair dessa situação. Porque uma coisa interessante, eu estava até conversando com um senhor que estava aqui antes de eu começar a palestra. Se nós não fizermos a nossa parte, se nós não quisermos melhorar, se cada um de nós não quisermos estar melhor, como a gente vai conseguir tirar isso de dentro de nós? Melhorar essas situações, ou até uma doença, né? Ou até qualquer coisa que nos atrapalhe na nossa trajetória. Como nós vamos fazer a caridade sem que
Primeiro, melhoramos a nossa consciência. Melhoramos o nosso entendimento. Uma das coisas importantes é estudar, se instruir. Porque quando acontecem certas coisas, quando a gente sabe por que está acontecendo algumas coisas, a gente passa por essas situações mais leves, mais tranquila, e aí nós temos escolhas mais assertivas, escolhas melhores e resultados mais produtivos. Teremos menos trabalho para consertar aquilo que talvez de alguma forma erramos no passado. Porque tudo que fizemos de errado ou prejudicamos, vamos ter que um dia acertar as contas. Mas se começarmos a fazer desde já, que já estamos atrasados, e deveríamos estar um pouquinho melhor do que estamos agora, e sabemos que, pelas informações espirituais, a maioria das pessoas que já estão encarnadas aqui tiveram a última oportunidade de poder se melhorar, ver quanta responsabilidade temos conosco mesmo, e se perdemos essa oportunidade, como estaremos? Teremos outras, só que nesse planeta vai ser muito mais difícil, porque não estaremos, vamos dizer assim, na condição e na evolução e na energia correta para o nosso planeta de regeneração, que ele já está se transformando. Ver quanta responsabilidade temos de melhorar sentimentos mais negativos e principalmente o egoísmo e o orgulho, que são uns mais difíceis de tirar dentro de nós. Pelas informações que principalmente Bezerra de Menezes nos traz em mensagem, algumas, ele fala que o planeta de regeneração estará no estágio de quinta, não quarta dimensão, quinta dimensão. E nós ainda estamos na quarta dimensão. Nossa vibração é a energia da quarta dimensão. E para estarmos na quinta dimensão, que será o planeta de regeneração, onde o bem estará muito melhor, nos amparando de alguma forma, estar mais em evidência, teremos menos doenças, teremos mais possibilidades de melhorar aquilo que ainda falta, teremos menos guerra, menos tudo que está acontecendo agora. Teremos tudo isso. Mas ele diz que aproximadamente nós aqui encarnados temos mais de 35 bilhões, mais ou menos, aqui no planeta. E no planeta de regeneração, só terão mais ou menos a média de 4 bilhões de pessoas. Vê quantas pessoas não poderão fazer parte desse planeta de regeneração e quantas pessoas vão ter que lutar um pouco mais para poder chegar a esse nível. Então, gente, por que não começar desde já? Aquela passagem que tem no Evangelho, na Bíblia, separar o joio do trigo, já está acontecendo. Aqueles que vão desencarnando, se não for desencarnar numa situação elevada, uma situação evoluída, com condições suficientes, eles já estão sendo designados para outros planetas e outras esferas inferiores do que a do planeta Terra. E outros que estão esperando o nosso planeta entrar em modo de regeneração, na sintonia de quinta dimensão, para que eles tenham condições de voltar. E nesse instante, o que eles estão fazendo? Parados? Não. Estudando, ajudando, amparando, fazendo caridade lá no plano maior, esperando o seu momento para voltar para a Terra. Não estão parados. Isso é crescimento, isso é evolução, diminuindo as suas condições mais negativas, mesmo estando evoluído, ainda temos isso. Ainda somos imperfeitos, né?
Vou ler só um pedacinho aqui para a gente entender mais um pouco. Qual é a causa do nosso egoísmo, né? O egoísmo e o orgulho têm a sua fonte num sentimento natural, o instinto de conservação. De nenhum modo Deus criou o homem egoísta e orgulhoso, criou-o simples e ignorante. Deus não criou a gente com orgulho e com egoísmo. Deus criou nós, cada um de nós, simples e ignorante, com todos os conhecimentos adormecidos dentro de nós, quando Ele criou uma centelha divina. Mas precisamos passar por experiências e trajetórias nesse planeta, estágios, para que todo esse sentimento do bem possa estar equilibrado até chegarmos do átomo ao arcanjo. Nessa trajetória, quem evolui, quem aumenta o egoísmo e o orgulho? Somos nós mesmos. Nós que alimentamos esse orgulho, esse egoísmo. Por ainda não entendermos direito o que realmente precisa ser feito. Por ainda não entendermos que a parte materialista não é nossa parte. É um instrumento para a gente fazer o bem. É um instrumento para dividir com o outro. Porque tudo que temos, pelo ensinamento, por todas as experiências e pelos exemplos, principalmente que Jesus nos deu, tudo tem que ser dividido para todo mundo. Porque não é impossível não ter mais do que o outro. Deus não criou para o outro ser bem rico, o outro ser bem pobre. Não. É porque dependendo de nossas escolhas, a gente tem que aprender através das experiências. E é essas experiências que vai nos fazer, através da dor, modificar. Porque simplesmente podíamos olhar por amor. Aprender a olhar o amor. Aprender a olhar de uma forma diferente. E também entender que o próximo a gente só pode auxiliar. E quando auxiliar, fazer caridade, ele precisa querer, é o respeito e o livre-arbítrio. E quando isso acontece, a gente não consegue, porque não modifica ninguém, só nós é que podemos nos modificar, a gente precisa aprender o limite do outro. E aprender a olhar aquele limite com amor. Se ele não consegue enxergar uma verdade que você enxerga, que não é igual a dele, mas é dele, e é problema dele, não seu, porque da mesma forma, você não gostaria, se colocando no lugar dele, que fizesse o mesmo com você. Eu vou terminar aqui, que já está terminando o meu tempo, dizendo sobre o altruísmo, uma coisa que eu fui buscar. Diz assim: o altruísmo, substantivo masculino, com origem da palavra francesa, que indica uma atitude de amor ao próximo ou ausência de egoísmo. Quando a gente começa a usar o altruísmo em nossa vida, a caridade, o egoísmo vai diminuir. É só desta forma que ele consegue diminuir, porque ele vai ter impactos e você vai ter mudanças. E a ausência do egoísmo também pode ser usada como sinônimo de filantropia, ajuda ao próximo. É também considerada uma doutrina ética que indica o interesse pelo próximo como um princípio supremo de moralidade. O que vai acontecer? Você vai começar a trabalhar a sua parte moral. Você vai trazer a parte moral construtiva, melhorada. Coisas erradas, a gente vai pensar mais 2 ou 3 vezes antes de fazer. Vamos respirar, não vamos julgar logo de imediato para tomar uma decisão. Vamos respirar, pensar e analisar se é realmente desta forma que precisamos agir. Vamos pensar e também agir, não pela opinião do outro, o que o outro vai pensar de mim, sim por mim mesmo, o que é melhor. E aí continua assim: uma pessoa altruísta
é aquela que pensa nos outros antes de pensar em si próprio. O altruísmo é uma das bases de várias doutrinas religiosas, como o cristianismo, por exemplo. No caso do cristianismo, o altruísmo é revelado através do amor ao próximo e é um dos mandamentos deixados por Deus, que está ali em João 13:34. Ele diz que se a gente não olhar o próximo como a si mesmo e com muito amor, não vai acontecer neste momento. No futuro, como somos eternos, não morremos, porque Jesus e Kardec mataram a morte pelas suas informações. Trouxeram a informação que a morte não existe. E por isso, que a gente já sabe disso, a gente não vai ficar livre de tudo que fizemos de certo e de errado. O que fizemos de certo vai ser construtivo, vai ser uma ferramenta construída para o bem, que nós fizemos isso. O negativo não vai passar em branco. Essa ferramenta nós temos que voltar várias vezes com várias oportunidades de poder nos relacionarmos, de podermos melhorarmos tudo aquilo que fizemos, talvez nesta reencarnação e no passado. E muito cuidado, gente, uma informação importante. A gente, dependendo das nossas escolhas, se forem menos assertivas, ela influenciará na próxima reencarnação. Porque na próxima reencarnação, aquilo que fizemos é mais uma coisa que a gente precisa resgatar. Né? E aí o indivíduo altruísta não é interesseiro, ou seja, não ajuda os outros com o objetivo de obter algo de benefício em troca. No entanto, existe também o conceito de altruísmo recíproco, em que uma pessoa, olha que legal, em que uma pessoa ajuda outra, sabendo que no futuro essa pessoa poderá estar em condições para retribuir o favor. Não é interesse. É naturalmente, quando todo mundo estiver pensando quase igual, não vai ter essa, eu preciso, o outro já vai te ajudar. E pode ser que aquele que você ajudou no passado, ele está pronto para te ajudar agora, sem interesse também nenhum. Como a gente pode modificar nosso futuro negativo, a gente também pode modificar nosso futuro para a positividade. Termos menos pedras em nosso caminho, com pessoas ou situações que nós construímos de bem para que possamos passar mais livremente. Você chegar um pouco mais rápido nas situações e naquele destino que a gente precisa chegar, ou naquela situação está programada pelo plano espiritual. E tem uma outra coisa, a empatia e a ética consistem em dois dos fundamentos do altruísmo, porque é importante que uma pessoa se coloque no lugar da outra, entendendo o que ela está passando e atuando de acordo com isso. Se eu estou passando por uma situação ruim, eu gostaria que o pessoal me entendesse, se colocar no lugar do outro. Se esse outro está pensando, porque eu não posso auxiliá-lo sem julgá-lo, simplesmente entender. E quando nós não conseguimos ajudar de uma forma que gostaríamos, seja monetariamente, seja naquele momento se dispor à oportunidade, uma prece, que é uma das ferramentas mais importantes que temos para ligarmos com o plano espiritual e pedir ajuda não para nós, para o outro, para que ele enxergue o melhor caminho. Podemos fazer isso, simplesmente. E pode ter certeza que quando a gente tem intenção boa e realmente é verdadeira na prece, ela é ouvida. Porque aquela energia e naquele momento que estamos emitindo é para o bem. E quando é para o bem, o telefone está tocando lá em cima, que é um dos poucos momentos que a gente quer ser ouvido, e é ouvido quando a gente quer alguma coisa de bem, não só para nós, sim para o próximo. E aí eu vou encerrar minha palestra. Poderia falar mais coisas, mas já passei 7 minutos do meu tempo e é necessário a gente manter a disciplina. Obrigado, gente. E vamos agora ao nosso encerramento. Refletindo em tudo que a gente conversou, refletindo o que a gente trouxe de importante para cada um de nós,
não esqueço sempre de estar orando e pedindo amparo quando nos sentimos desorientados e sem escolhas. E é assim que pedimos esse amparo necessário nesses momentos mais difíceis, quando aqui estamos. E foi desta forma, através dessa necessidade, que estamos aqui unidos num pensamento só. E assim vamos abrindo em gratidão o nosso coração, pedindo que essas preces não só nos auxiliem, nos equilibre, nos deixe em paz, mas também que leve aos nossos lares, que aquelas pessoas que estão lá e puderem estar aqui, possam receber da mesma forma que estamos recebendo. Que as pessoas que costumam vir aqui, não puderam por algum motivo estar, possam elas também ser assistidas da mesma forma. E vamos estendendo ainda a todos aqueles que estão nesse planeta, aos nossos animaizinhos principalmente também, que ali estão dependendo também da nossa parte, de fazermos o que é melhor para eles, educando-os, amparando-os e tratando-os a cada um deles. Aos lugares que neste momento estão passando por situações difíceis, que o plano maior esteja amparando, atuando em cada um deles. E neste momento, principalmente, vamos pedindo que a espiritualidade tenha condições de chegar aos corações de todos os mandantes, todos os presidentes, todos aqueles que têm um poder um pouco maior para o bem, né? Que olhem em suas nações, em seus países, com amor, com vontade de crescimento, com menos orgulho e menos egoísmo. E é assim que colocamos nas mãos da espiritualidade a nossa prece de hoje, para que ela use onde se faz necessário. Que podemos chegar em casa melhor do que chegamos. E quando estivermos aqui novamente, também podemos chegar melhor do que estamos no dia de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa desenlace. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado a todos. Boa semana, bom final de semana para vocês. Boa Páscoa. Graças a